Olá, galera. Estamos aqui hoje com uma amiga muito querida que estudou comigo no Cromos na época de escola. E a gente vai falar um pouco de arquitetura. Vou deixar ela se apresentar aí. Fala pra galera seu nome aí, qual que é o seu curso. Eu sou a Clara, eu faço arquitetura e urbanismo na UNA de Contagem e é isso, eu adoro meu curso. Vou puxar saco dele, então se preparem. Então, bora. Então, Clara, fala pra gente aqui. Após ter entrado no seu curso, qual que é a visão que você tem hoje? Qual que era a visão que você tinha antes e qual que é a visão que você tem hoje do curso? Bem, eu entrei no curso bem certa do que eu queria, porque eu fui percebendo assim ao longo do meu ensino médio que desde pequenininha eu apontava e me interessava pelo nicho de arquitetura, decoração e todas essas coisas. Eu entrei, idealizando muito, achando que seria ótimo e que eu ia super me identificar. E acabou que deu certo, porque eu realmente me identifiquei muito com o curso e ele é ainda mais legal do que eu imaginava. Então, eu tô adorando, eu vou passar para o 6º período, né? Acabei o 5º agora, ele foi online. E eu tô tendo, basicamente o que eu esperava. Eu já tinha pesquisado um pouco sobre, então eu também tinha mais ou menos uma noção de como as coisas iriam ser. E aí eu consegui me identificar e tudo mais. Não acontece com todo mundo, né? Então eu me considero sortuda porque me identifiquei com o curso que eu escolhi. Mas a minha visão foi bem condizente com as minhas expectativas até então. Uhum, legal. Eu ia te perguntar por que você escolheu o curso, mas você disse que desde pequeno você sempre quis, né? Eu sempre me interessei por essas coisas, jogos. Eu adorava jogar Minecraft, só que eu não jogava Minecraft pra ficar rica e achar diamantes e lutar com monstros. Eu jogava Minecraft pra eu construir casinha no Minecraft. Então, eu jogava no modo criativo e com 1 milhão de opções de materiais e blocos, e eu aí montava minhas casinhas. The Sims, eu não ligava pro bonequinho, o que ele ia fazer, qual trabalho que ele ia ter. Eu só queria fazer a casa, construir e decorar a casa. E eu tinha aqueles joguinhos tipo Lego, não sei, uns de madeirinha, que tem janelinhas e portas. E aí eu amava brincar com aquilo. Então eu fui percebendo que, ao longo da minha vida, eu já meio que mostrava isso de forma sutil, que é meio que o que eu queria, o que eu tinha interesse e mais. Aí eu percebi isso e aí escolhi o curso. O curso foi meio que dando indícios, né? Ao longo da sua vida você foi tendo indícios que era aquilo que você gostava e aquilo que você estava pretendendo fazer. Você recomendaria esse curso para que tipo de pessoa? Qual que tem que ser as características da pessoa que quer fazer arquitetura e urbanismo? Tem que ser esforçada, porque o curso ele exige muitas horas do seu dia de dedicação. No meu curso, pelo menos lá na UNA, a gente tem muita disciplina prática e mesmo as que são teóricas, tipo História da Arte e Arquitetura, que é uma das minhas disciplinas preferidas, eles sempre têm muitos trabalhos e poucas provas. Funciona assim basicamente com todas as disciplinas. As que a gente mais tem prova são as disciplinas que têm cálculo. E geralmente esses cálculos envolvem mais física, porque está relacionado com as estruturas, né? Que a gente tem que saber um mínimo de estrutura para poder se tornar um profissional, né? Tem um engenheiro que é completamente de arquitetura, muita gente confunde, mas são profissões que se complementam e é legal você ter as duas, porque a visão e a formação de um arquiteto é completamente da visão e da formação de um engenheiro. Mas a gente precisa saber o mínimo possível de cálculo para a gente não idealizar coisas que não vão ser possíveis de serem construídas. Enfim, estou falando disso porque a gente vai ter que se dedicar muito, porque é basicamente trabalho. Então a gente vai ficar toda semana tendo que se dedicar a um determinado trabalho e pesquisando sobre as coisas. E também tem que ser uma pessoa que se interessa por um pouco de tudo, porque eu nem consigo definir. Ela está definida, né? Na verdade, a faculdade está definida como ciências sociais.
mas ela tem um pouco de exatas, tem um pouco de humanas, é uma mistura de tudo. E também é uma das razões que eu me identifico, porque eu nunca me, tipo assim, falei, sou biológica, sou exatas, sou humanas. Eu sempre me interessei com um pouquinho de tudo. E o curso é realmente um pouco de tudo. Ele é bem abrangente, tem uma mistura de várias áreas possíveis. Aí a gente é bem generalista. A gente tem que saber um pouquinho de tudo mesmo. Então tem que ser esse tipo de pessoa. E criativa, porque a profissão exige isso. Pra gente se destacar, a gente tem que ser criativo. Mas eu aprendi isso, inclusive, lá no curso, que, tipo, criatividade não é um dom. Criatividade é uma coisa que a gente pode desenvolver. E a criatividade vem com pesquisa, com inspiração. Então, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento e se inspirando no que já existe para a gente conseguir desenvolver a criatividade e fazer coisas novas. Hoje em dia é muito difícil ter uma coisa completamente nova, porque muita coisa já foi criada. E aí, toda vez que você pensa em alguma coisa, às vezes uma pessoa já pensou antes de você. Sim. Mas o que a gente pode fazer é tentar se inspirar e fazer essas coisas dessa forma. Então, eu acho que criatividade, se interessar por diversas áreas e também o esforço, porque é bem pesado, assim. Precisa se dedicar muito além das horas em faculdade. Comentando o que você disse sobre criatividade, tem um curso que eu gostaria de indicar para quem está escutando, assistindo o vídeo, que é um curso do Murilo Gun, que fala de criatividade. E a definição que ele dá no curso é: criatividade é diferente de inventividade. Criatividade não é você inventar uma coisa nova, é você utilizar uma coisa que já existe em outro lugar. Então, vamos supor, você conhece uma solução do meio de confeitaria, e aí você traz ela para odontologia. Mas como assim? É possível? A escova de dente da Johnson, eu acho, ela foi criada assim, era uma solução para bolo, e eles adaptaram e fizeram a escova elétrica, aquela escova que gira, sei lá. Sim. Então foi criatividade, o pessoal não inventou, né? É se adaptar, né? Usar as coisas de formas novas, buscar soluções diferentes para problemas que já existem. Então, e é uma coisa que a gente consegue alimentar dentro da gente. A gente não precisa nascer assim. Na verdade, a gente meio que já nasce. Em uma das aulas, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, que a gente fez lá com uma das professoras que eu gosto muito, chama Isabela Zenaro. Aí meus cachorros estão brincando aqui. Ela fala que a gente, quando é criança, a gente é muito criativo. Tipo assim, as nossas brincadeiras, a nossa imaginação é muito fértil. Então, tipo, pega o lençol e pendura em algum lugar, casinha, cabaninha. Pega um lápis, varinha de condão. Então, na verdade, a gente é muito criativo. Só que ao longo da vida, meio que o sistema de ensino vai fazendo a gente cortar a nossa criatividade. Mas por que você tá colorindo, sei lá, a pele do bonequinho de verde? A pele tem que ser, ou bege se você for branco, ou marrom se você for negro. Então, tipo assim, sabe? As pessoas começam a meio que podar essa imaginação, essa criatividade ao longo da nossa vida, e aí a gente vai perdendo isso, mas isso pode ser alimentado novamente. É bem isso que o cara fala no curso, inclusive. Ele fala pra gente voltar a ser criança, né? Tipo, voltar a ter liberdade para fazer as coisas, porque o que ele diz lá é o seguinte: problemas novos não podem ser resolvidos com soluções velhas, né? Então, você tem que estar sempre pensando em coisas novas, e tem a ver isso tem a ver muito com repertório também, né? Você disse que o curso, ele é um curso generalista. Então, ele vai beber em várias fontes. Ele bebe na fonte da humanas, bebe na fonte das exatas. E você pode beber na fonte até da biológica, porque eu já vi, tem uma série na Netflix que chama... esqueci o nome da série, vou deixar no link, vou deixar na descrição, que o cara faz várias estruturas imitando a biologia, só que dentro da cultura, né? Com as estruturas... Sim, é muito legal. E biológica está super dentro, porque hoje em dia a sustentabilidade ela é um fator muito importante em qualquer área da sua vida que você queira seguir. A gente tem que se importar com isso, porque a gente precisa disso para o futuro, para ter um futuro. Então, na arquitetura é uma das grandes pautas também. Então, também tem essa coligação com a sustentabilidade, porque a gente precisa buscar soluções sustentáveis
nas construções, no planejamento urbano, em tudo que a gente for pensar. Com certeza. Eu acredito que a dúvida vai surgir na cabeça de quem está escutando o podcast, que é o seguinte: a matemática do curso é pesada porque muita gente escolhe o curso eliminando a matemática de todos eles, né? Não quer matemática. Não, tem matemática. Tem matemática, mas ela é mais voltada para física, porque, igual eu falei, a gente tem que ter uma noção básica da estruturação das coisas. Então, a gente vai muito mais para a física do que aquela matemática mesmo, básica de escola. É um pouquinho mais avançada. Mas ela existe, mas muito menos que antigamente. Antigamente, quem fazia arquitetura e urbanismo tinha disciplina de cálculo. O cálculo 1, 2, 3. Hoje em dia isso não tem mais. A gente tem disciplina de sistemas construtivos, que a gente tem cálculo, que a gente aprende sobre diversos sistemas construtivos, madeira, aço, concreto, alvenaria. Então vai ter cálculo. E todas as outras coisas relacionadas a esse tipo de matéria, que ele vai meio que se difundindo e se dividindo em outros nichos, vão ter cálculo. E também tem disciplina de conforto térmico e luminoso e acústico, que a gente vai ter. E também tem um pouco de cálculo. E geografia também. A gente aprende bastante geografia também, porque tem disciplina de topografia, que a gente tem que saber o mínimo de movimentação de terra também. E aí a gente precisa saber. E desenho, não, tipo assim, precisa saber desenhar para fazer arquitetura? Não, eu, por exemplo, não sou uma exímia desenhista, mas é de boa. A gente tem aula de desenho técnico, a gente tem que fazer o desenho de acordo com as normas que o curso pede. Mas hoje em dia tá tudo muito digitalizado. Então é bom a gente aprender a desenhar, fazer croquis, que é tipo, não é um desenho técnico, é meio que você botar no papel aquilo que você idealizou de uma forma que você entenda. Porque croquis não é para os outros entenderem, é para quem fez entender. Mas, tipo assim, a gente basicamente hoje em dia vai usar o AutoCAD, o SketchUp, e agora tá vindo com o software que chama de BIM, que é tipo o 2D e o 3D juntos no mesmo software. Então, o que você desenha no 2D, ele automaticamente passa pro 3D. Então, esse tipo o novo futuro do design que vai ter em software na arquitetura. Eu, inclusive, tenho que aprender melhor, porque eu ainda tô penando um pouco. Eu sei bastante AutoCAD e Sketch. E eu não sei como são em todas as faculdades, mas não conta que você vai, tipo, aprender lindamente o software na faculdade. Você tem que, tipo, buscar por você mesmo. Então, se você quer ficar bom, a faculdade vai ensinar, tipo, o básico do básico. Então, você vai ter que pegar horas para se dedicar fora da aula para você poder aprender isso e ficar bom. Porque se você quer um estágio, se você quer fazer qualquer coisa do tipo, assim, até para seus projetos mesmo da faculdade, você precisa de um nível bom para você conseguir executar as suas ideias. Então, tem que buscar, tem que aprender para poder conseguir fazer essas coisas, porque só as aulas da faculdade não são suficientes. Eu acho que o que você falou é bem verdade. Eu acho que a experiência que a gente tem na faculdade, ela é uma experiência mais introdutória, mais assim, vai te dar uma base para você aprimorar, igual você disse, por sua conta própria. Sim, a gente não pode ficar contando, tipo, com a faculdade, com os professores, você tem que buscar por você mesmo, né? E porque vai ser assim depois, vai ser assim no resto da sua vida. Você não pode ficar dependendo dos outros, então vai lá e faça você acontecer. Mesmo sendo difícil, tem que fazer, né? Tem que fazer. Quer ganhar dinheiro, tem que fazer. Sim. É muito bom fazer estágio no curso, porque a realidade é completamente diferente. Tipo assim, mesmo que lá na UNA, por exemplo, eles estão começando agora com um novo projeto, uma nova estruturação do curso para poder tentar deixar mais parecido com o mercado de trabalho. Então, eles meio que vão unir disciplinas que têm relação entre si para poder a gente aprender elas meio que juntas, como se fosse na realidade mesmo. Porque lá, tipo, quando você vai sair do mercado de trabalho, você não vai
vivenciar, tipo, uma só disciplina de cada vez, como é no nosso curso. A gente vai experimentar a junção de todas as coisas juntas, ativamente. Então, eles estão tentando fazer isso. Mas, por enquanto, eu aprendi no convencional mesmo. Cada disciplina, um tema. E aí é isso. Então, é muito importante, se você conseguir, fazer, tipo, estágios e, de preferência, em áreas diferentes, para você poder ter uma experiência maior, assim, de como é realmente o curso. Porque é nele que você vai saber na prática mesmo se é aquilo que você quer. Porque a faculdade é linda e tal, eu adoro as matérias, mas é mais complicado, né, no mercado de trabalho. Então é bom ter essa experiência e essa bagagem, assim, que vai ajudar, inclusive, na faculdade. Igual me ajuda hoje, que eu faço estágio numa marcenaria. Então eu faço projeto de interiores e pretendo fazer outros estágios em outras áreas para poder descobrir como que é. Porque eu me interesso por vários campos de atuação, de arquitetura e de urbanismo, né? Porque o curso não é só arquitetura, é urbanismo, que vai cuidar do planejamento urbano e aborda de questões mais relacionadas ao social, ao coletivo. Então é muito interessante também. Esse assunto do urbanismo é muito legal, eu pretendo conversar um pouco mais à frente, mas agora, aproveitar que você tocou no tema do design, tanto do interior, que você falou você está trabalhando, você está fazendo estágio agora na marcenaria, eu queria saber um pouco a diferença. Tipo, a pessoa que está em dúvida, vou fazer arquitetura ou vou fazer design de interiores? Existe uma graduação de design de interiores ou é só um tecnólogo? Qual que é a diferença? Eles trabalham Não juntos? existe. Existe graduação para design de interiores e também existe o tecnólogo. Aí a diferença é no tempo de curso. Então, acho que o tecnólogo é um pouco mais enxugadinho. E aí tem, tipo assim, as matérias, eu acho que você vai ter uma formação mais prática. E quando você tem uma graduação em design de interiores, você também vai ter uma parte teórica além da prática. Eu trabalho lá na marcenaria como designer de interiores, então o que eu sei é a partir da experiência dela, né? Porque eu não faço curso. Mas ele tem diferença da arquitetura, porque o design de interiores ele é voltado justamente só para as partes interiores. A arquitetura tipo assim, é mais completa, porque você vai... Não completa de, tipo assim, seja melhor, mas ela é mais abrangente, porque você pode trabalhar como arquiteto, assim como os interiores, né? Mas ele também vai poder fazer a parte estrutural mesmo de casas, projetos comerciais, residenciais, enfim. E você também tem o urbanismo. Então, é mais abrangente nesse sentido, porque você vai se expor a realidades diferentes e o design de interiores ele vai ficar voltado bem só no interiores. É uma especialização. Muitos arquitetos que vão querer trabalhar com isso, eles não fazem apenas o curso de arquitetura, eles também fazem o design de interiores, porque é uma coisa mais aprofundada. Então, eu devo aprender meio que o básico que um designer de interiores sabe. Então, sobre interiores, o designer de interiores vai saber mais do que eu. Mas sobre o resto, ele não vai ter conhecimento, porque ele não teve essa formação. Não, entendi demais. Achei super legal. Eu tava até procurando no celular aqui pra caçar uma referência da Netflix. Eu acho que você deve até conhecer. Tem uma série que fala das casas mais extraordinárias do mundo. Aí tem vários projetos. Sim, conheço. Nossa, é muito top. Eu amei É demais. muito legal. E tem outra série. Muito legal. E tem outra série que fala de design de interiores, né? Que é uma série que passa na Inglaterra. Não sei se... Acho que é Mestre do Interior, não sei, eu não tô lembrando de nada agora, mas eu vou deixar... Essa eu não conheço, não. Mas uns programas que eu adoro são do Discovery Home and Health, que tem, tipo, Irmãos à Obra e tudo mais, que é tudo design de interiores lá nos Estados Unidos, e eu acho ótimo. Eu adorava ver quando eu era mais novo também. Meu pai assiste o dia inteiro esse negócio, velho. Eu adoro, é muito legal. Eu achei interessante a matéria de conforto, se quiser falar um pouco mais, eu achei interessante, velho. Sim. O conforto que a gente aprende é o luminoso, o acústico e o térmico. Porque quando a gente vai fazer um projeto de uma casa, tanto um planejamento urbano, a gente precisa pensar não só na estética,
que é uma coisa que geralmente só o arquiteto pensa e o engenheiro não. Então, uma diferença é essa. E a bagagem em relação à história da arquitetura e arte, a gente tem mais que um engenheiro, né? Justamente porque é isso que influencia e dá embasamento para a gente poder ter essa parte mais de ideal, de estética. Mas o conforto ele também é importante porque não só a estética, a gente precisa pensar na funcionalidade dos ambientes. Então, a matéria vem para poder explicar sobre como os ambientes eles podem ser mais confortáveis para os indivíduos que vão usarem dele. Então, a gente vai aprender a como utilizar a luz da melhor forma e pegando a sustentabilidade também, que é bem forte nessa disciplina, usar a luz da melhor forma para a gente ter eficiência energética numa construção. Ou seja, utilizar o menos de luz artificial possível e economizar energia. Então, tem todas essas questões dentro da matéria. Aí, ela também tem bastante geografia, porque a gente precisa estudar a trajetória solar para poder saber, tipo, qual fachada tem que ficar para qual lado, porque eu quero que o sol bata de tantas a tantas horas em determinado cômodo da casa, por exemplo. Então, a gente vai estudar isso. E a acústica é saber o que a gente tem de ferramentas para poder melhorar a acústica dentro da casa. Então, materiais, o que existe no mercado que a gente pode utilizar para poder fazer também ter uma eficiência acústica e ter privacidade e tudo mais. E também tem o térmico e o luminoso, na verdade, eles estão muito relacionados, porque a gente vai estudar bastante o sol e a luz, e ele vai prover tanto a iluminação quanto o térmico. Então, nessa questão tipo de sol e de luz, a gente vai ter isso tudo muito interligado. Então, não tem nem como aprender separado, tem que aprender os dois juntos. Mas a questão da térmica também, a mesma coisa que eu falei da iluminação, tipo assim, o sol ele vai trazer calor. Então, como que eu vou posicionar isso? Quais materiais eu vou utilizar? Quais estratégias eu vou utilizar para que tal cômodo não receba o calor e, tipo, só a iluminação, ou que ele receba calor no inverno, por exemplo, que receba a luz do sol no inverno, quando não vai ter tanto calor e eu vou querer esse calor. Então, é uma disciplina que vai fazer a gente voltar para esse tipo de questão. Então, ela está associada bastante à sustentabilidade e aos materiais que estão disponíveis com a nossa tecnologia para a gente deixar as construções mais eficientes. Eu achei super interessante essa questão da matéria. Deu até vontade de fazer o curso, sendo sincero. Mas eu sei que, tipo assim, a água é um elemento que deve estudar bastante, né? Porque tem coisa a ver com espelho d'água, tem coisa de... Sim. Coisa, né? Ele também é um elemento que ajuda na térmica dos ambientes, né? Com a água a gente vai ter um resfriamento, então muito espelho d'água não é meramente estético, ele também serve para promover uma boa térmica dentro dos ambientes. Às vezes a gente vê lugar que tem tipo teto com uma piscina d'água, aquilo é um tipo de estratégia térmica. Lá na serra que tem como que chama, gente? Que tem igrejas. Eu fui lá esse ano, ano passado, esqueci o nome do lugar. Eu vou deixar o link para todo mundo. Ou então, qualquer coisa você escreve, porque eu esqueci agora. Mas enfim, lá tem um restaurante nessa serra que o teto dele é todo com água, assim. É tipo uma piscina de concreto, véio. E aí ele é todo com água em cima. Porque a água, lá bate muito sol, é um lugar alto e foi totalmente exposto à luz solar. E aí eles colocaram a água tanto como para eficiência térmica do ambiente, não ficar tão quente assim, porque ela ajuda a resfriar, mas também para poder proteger o concreto da dilatação que ele vai sofrer com o sol. Então protege tipo, a própria estrutura de concreto, a água. Nossa, muito interessante, velho. Eu amei. Sim. Sério mesmo. Dentro dessa pegada, eu vi um monte de coisa de novidade, tipo assim, inovação. Eu vi até um vídeo no YouTube que o cara faz uma casa no container. Eu achei muito interessante isso. Queria saber o que você está vendo de inovação hoje em dia na arquitetura, assim.
Você acha interessante? Essas ondas novas, assim, de casa container, tá tendo muito. Eu já tive até palestras sobre isso lá na faculdade, sobre Uhum. um escritório de arquitetura que trabalha com projetos em container. E aí, geralmente, todas essas inovações, elas estão intimamente ligadas com a sustentabilidade. Então, a inovação vem para poder tentar deixar mais eficaz e realmente mais sustentável o que já existe e o que pode ser criado. Então, o container é uma das novas soluções. Ele é bem legal, mas ainda a gente, aqui no Brasil, a gente não tem muita tecnologia para a gente conseguir fazer grandes coisas muito diferentes ainda, então é um pouco mais limitado. Mas a ideia é muito legal. Uhum. E outras inovações, essa relacionada ao software, então o que a gente vai usar para poder produzir os projetos, também está vindo com o sistema BIM. E outras, deixa eu pensar em outras inovações aqui, que tá tendo muito agora. Eu acho que agora também está numa grande onda de tentar reutilizar materiais. Então, o container também é uma dessas formas de reutilização, né? Você usa uma coisa que não teria um uso, porque ele tem um prazo de validade, aí depois você descartaria, você usa ele. Isso também está funcionando com outros tipos de materiais. Então, reaproveitamento de madeira, inclusive está sendo muito valorizado, igual, madeira de demolição. Sim. É um elemento caríssimo de decoração interiores hoje em dia. E o valor agregado também tem um pouco disso, dessa ideia que vem por trás dele, que é de você estar reutilizando o material. Então, acho que todas essas coisas relacionadas à sustentabilidade, elas estão muito ligadas às inovações. Agora, em relação à engenharia, máquinas, essas coisas, eu não tenho muito. Uhum. Não, mas era bem nessa pegada mesmo que eu estava querendo saber. Mas foi exatamente o que você falou, questão de sustentabilidade, o pessoal relaciona bastante, né, de reutilização, enfim, questão de resíduo, né, de desperdício das coisas. Eu acho que... Ai, desculpa, te interrompi. Não, pode falar. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão por causa da situação de pandemia e de quarentena, que está todo mundo preso dentro de casa, as pessoas estão entendendo um pouco mais a importância de um profissional de arquitetura ou design de interiores na vida dele. Porque a nossa casa é o lugar que a gente vive, que a gente passa grande parte do tempo. E aí, agora que a gente está ficando basicamente o dia inteiro dentro dela, que a gente começa a perceber certas coisas que a gente não percebia antes, em relação à funcionalidade e das nossas necessidades mesmo. As nossas necessidades mudam ao longo do tempo e a nossa casa tem que acompanhar isso. Então, lá onde eu trabalho, por exemplo, tá tendo muita demanda de mãe que tá precisando fazer quarto de estudos dentro de casa para os filhos que estão tendo aula online, reforma de escritório, né, o home office, que agora tá todo mundo fazendo. Então, porque antes tinha um basiquinho ali, porque não era uma necessidade você ficar, realmente trabalhar em casa, ficar horas em casa, e agora se tornou uma nova necessidade. E você nem sempre consegue fazer isso sozinho, porque a visão de leigo, ela considera vários detalhes que, no final das contas, tem grande importância para o resultado daquele espaço. É muita coisa, é muito grande o universo de coisas que a gente tem que pensar. E tudo influencia. Essas coisas do conforto que eu falo, e a iluminação do lugar é adequada para o seu estudo. Qual que é a cor da luz? Como que ela influencia na sua sensação? Qual que é a cor daquele cômodo? E o que a cor vai te trazer de sensação também no cômodo que você tá? É legal você colocar, vermelho no lugar que você vai trabalhar? Não é. Então, todas essas questões que uma pessoa normalmente não pensaria, o profissional vai pensar para tentar deixar aquilo da melhor forma possível, do jeito mais confortável para você estar naquele lugar. Então, a partir dessa situação desafiadora que a gente está vivendo, que a gente consegue ver a importância mesmo, que a gente não percebia antes, porque não vivenciava tão intensamente a nossa casa. Não, perfeito, eu acho que você até vendeu alguns serviços aí nessa fala que você falou, porque realmente você mostrou a importância de tudo aí.
A pessoa que tem um olhar leigo, ela não vai conseguir, né? Ela não vai conseguir ter a percepção aguçada nos detalhes, mas que na verdade fazem toda a diferença. A questão da cor, a questão da luz. Tipo, a gente Sim, sabe alguma coisa superficial, né? A luz vermelha, quer dizer, sim. a luz branca te deixa, sei lá, acordado. A luz amarela é mais confortável, sabe? Alguma coisa assim. A luz amarela, ela é mais aconchegante ao nosso sensorial, assim. Então, é legal a gente colocar ela em quarto e outros lugares de descanso. Mas a luz branca, ela é ideal para lugar que a gente precisa ficar acordado mesmo, que a gente precisa de concentração. Então, Sim. o ambiente de trabalho, é legal você ter uma luz mais branca ou neutra no máximo, que é a que tá, tipo, entre o azul e o amarelo. Uhum. E a questão das cores também, porque hoje em dia a gente tá pintando muito tudo de branco, né? Começou a moda. Armário branco, Sim. parede branco, tudo branco. Agora as cores estão mudando um pouco. Pelo menos onde eu trabalho, as pessoas estão querendo fugir do branco, que meio que enjoa, né? Mas a psicologia das cores também é muito legal de estudar a colorimetria, porque faz muita diferença. Um exemplo que eu gosto de citar, eu não sei se as pessoas já foram, mas a sala vermelha do Inhotim. Eu entrei nela, é uma sala toda vermelha, tudo é vermelho, do chão ao teto, todas as paredes, todos os acessórios de decoração. Eu entro nela, eu não consigo ficar muito tempo lá dentro. Eu fico desconfortável, eu fico incomodada, é uma cor muito forte que ao longo do tempo me gera desconforto. Então ter só ela, ter muito dela no ambiente, me faz querer ir embora. Então, tudo isso está relacionado. Então, tem várias coisas que você tem que estudar e pensar antes de propor um cômodo, não é simplesmente tacar, tipo, uma mesa, uma luzinha e uma cadeira que tá tudo certo, que tá tudo bem. Se você quer uma coisa que seja realmente mais confortável, que vai te propor sensações boas, você precisa pensar além disso, além da Nossa. organização espacial. Eu amei isso, tudo que você falou, porque na verdade eu vivenciei isso na prática, igual eu reformei meu quarto, né? Só que eu fiz por conta própria, né? Aquela cabeça dura de não mandar fazer um projeto, pedir um projeto. Aí pintei o quarto todo de cinza. E eu tô dentro desse quarto, eu tipo assim, tô ficando meio pra baixo, nossa, que merda de quarto, velho. Aí eu fiquei tipo umas 2 semanas com o quarto cinza, né? Porque eu tinha entrado na vibe minimalista, não tinha porra nenhuma do quarto, só a cama e o guarda-roupa. Aí eu falei, não dá não. Aí eu pintei minha porta de verde, botei um quadro ali de cortiça, botei um quadro ali atrás. Eu sou esse tipo de pessoa também. Eu não consigo ficar em ambientes muito frios, muito impessoais. Eu gosto de aconchego, eu gosto de cobertinha, eu gosto de cor, alegria na minha vida. Eu acho o cinza uma cor linda, ela é ótima para a base de um ambiente, mas tudo que é muito cinza me dá agonia, eu não gosto. Nossa, Mas é gosto pessoal, tem gente que adora o estilo minimalista com poucas coisas. Eu não, eu já gosto de um pouquinho mais de bugiganga. Ô, velho, é real, velho. Não dá pra ficar no quarto todo cinza, velho. Por experiência própria, eu tô falando. Não rola, velho. Você fica muito pra baixo, sei lá. Eu também não gosto. Meu quarto já é mais coloridinho. Boa. Dentro disso que a gente conversou e tudo mais, sua experiência até agora, do seu estágio, você acredita que formando, você vai atuar em qual área? Qual que você mais gosta até então, pelo menos? Essa é uma das minhas dúvidas, porque o lado ruim de gostar muito do seu curso é que eu gosto de tudo que eu aprendo. Então, a minha atuação profissional ainda é uma dúvida na minha cabeça, porque eu me interesso muito por urbanismo, eu me interesso muito por interiores, que é o que eu atuo atualmente, que eu faço atualmente no meu trabalho, que são projetos de interiores para marcenaria. Mas eu também gosto muito, eu ainda não tive experiência, né, no mercado de trabalho, eu gosto muito de projeto de casa, projeto comercial, tipo estrutura mesmo da casa, e não o seu interior. Legal. Então, é uma dúvida. E também a arquitetura tem outras áreas de atuação, algumas que eu ainda até nem descobri, porque eu ainda não tive matéria sobre, mas eu sei que eu vou ter, que é, por exemplo, a área de restauração, que é muito voltada para a história. Então, eu creio que eu vou gostar também muito, porque eu amo história da arte, eu amo arte. Então, eu acho que eu vou gostar também.
Atualmente, eu penso ou em trabalhar com interiores, que é o que eu tô fazendo agora, porque eu tô amando. E interiores, eu gosto muito de fazer projeto para quarto infantil de criança. Eu amo, é o que eu mais gosto de fazer realmente. E eu também penso em trabalhar com urbanismo, porque o urbanismo, como eu disse antes, ele é muito voltado para questões sociais, muito voltado para o coletivo. E eu me interesso muito por todas as questões teóricas que vêm por trás da prática do urbanismo. Ele engloba muitas questões, tipo, não é só como o ambiente vai ser planejado e organizado. Por trás tem todo um estudo de comportamento, de como é a cultura, de como vive o povo. E ele levanta questões muito importantes, não só sobre arquitetura, não só sobre urbano, mas pessoais mesmo, de sociedade. Então me interessa muito e eu tenho vontade de trabalhar com isso. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, é Brasília. Brasília é uma cidade linda, Sim. mas ela é uma cidade horrível para pedestre. E é uma questão de urbanismo, para exemplificar para quem não tiver tanta experiência. Assim, ela é uma cidade horrível para pedestre, porque ela foi planejada para ser uma cidade para carros. Então as avenidas são super largas, você não consegue atravessar, é super perigoso. E tem eixos monumentais, como aquelas obras de arte. É realmente tudo muito lindo, mas na prática não funciona. Então, se você não tiver um carro, você sofre. Então, esse tipo de questão é estudado. É um tipo de cidade moderna. E hoje em dia, a gente tem vários urbanistas, arquitetos e urbanistas que estudam sobre como deve ser a cidade. E a gente está descobrindo cada vez mais que a gente não precisa de uma cidade como Brasília. A gente precisa de cidades que alimentem as relações sociais, e porque quanto mais variedade você tem no mesmo ambiente, mais seguro fica. E você, até com um bom planejamento urbano, você consegue ter resultado de diminuição de desigualdade, por exemplo. Então, por isso que eu me interesso, porque a questão vai muito além do urbanismo como planejamento, tipo, nessa rua aqui precisa ter tantas árvores. Sim. E essa praça aqui tem que ter tais brinquedos e 50 bancos. É muito além disso, então eu também me interesso. Então, eu creio que sejam esses dois que eu vou seguir, mas eu posso mudar de ideia também, porque, né, eu gosto de tudo. Muito legal. Conforme você foi falando, eu lembrei de um exemplo, não sei se é na Colômbia, que nas regiões periféricas eles fizeram um trabalho de urbanização, não sei se é esse nome mesmo, que tem escada rolante, assim, periférico, na região periférica da cidade. Eu achei super interessante. Sim, é muito legal. Uma coisa que eu não comentei também, que a gente estuda em arquitetura, é a questão de habitação emergencial. Eu tive no primeiro semestre uma disciplina que chamava Estúdio de Arquitetura, que a gente aprendeu a projetar esse tipo de abrigo mesmo. E tem muita gente que trabalha nisso como arquiteto, fazendo abrigos emergenciais. Então, tipo assim, aconteceu uma catástrofe, onde a gente vai abrigar? Como que a gente pode fazer uma habitação eficiente e rápida de ser construída, com materiais sustentáveis, para poder suprir a necessidade das pessoas que foram afetadas? Isso é um nicho também que a gente trabalha, que é muito legal. Não, muito interessante, muito mesmo. Eu lembro até daquele exemplo, acho que de um hospital emergencial, não sei se foi na China, acho que foi na China mesmo, que foi construído, sei lá, com 2 semanas, um negócio com, sei lá, com milhares de esse árvores. tipo de construção que as pessoas têm que fazer, porque tem que ser muito rápido. Eu lembro que eu fiz o meu projeto, eu fiz com madeira OSB, que é um tipo de madeira que é tipo compensado, isso, e pela resistência e pela rapidez. A gente estudou, antes da gente projetar, a gente sempre tem que buscar outros projetos já existentes, como inspiração, como para ativar a criatividade, né, como a gente já estava falando. E aí eu vi vários exemplos, eu vi até um cara que faz várias construções de papelão. Que doido. É muito legal, tipo assim, eu sou horrível para lembrar o nome das coisas, mas eu vou pesquisar e depois eu passo para deixar também na descrição. Uma das construções dele, ele faz com tubos de papelão, é um tipo de papelão que é mais resistente, ele é super rápido e para construir,
E ele dá muito certo, então ele faz muita construção de papelão e fica muito lindo mesmo. Eu vou mandar pra você depois. Não, que doido, velho. Eu tenho mais uma pergunta aqui que tem um pouco a ver com uma pessoa que quer fazer o curso. Eu queria perguntar pra você como que é seu dia a dia, tipo, qual hora que você acorda, qual hora você vai dormir, porque às vezes tem gente que não aguenta, sei lá, o pique ou sei lá. Sim. Eu estudo à noite. Minha aula é das 7 horas até 10h30. Uhum. Aí, então eu sempre vou dormir mais tarde. O horário que eu faço estágio, que eu trabalho, meu turno começa às 9 e termina às 3. Então eu acordo 8 horas, vou dormir tipo 11h30 à noite e acordo às 8. E aí eu fico no trabalho até às 3 horas e aí do intervalo das 3 até às 7 eu tenho para poder resolver as minhas coisas de faculdade. Nem sempre é o suficiente. Então, muitas vezes eu tenho que usar fim de semana para poder fazer trabalho e para resolver as outras coisas que ficam pendentes, dá para a prova, porque nem sempre dá tempo de fazer tudo durante a semana. Sem o estágio, sem trabalhar, é mais tranquilo. No início, quando eu não tinha estágio, eu conseguia conciliar e me organizar melhor. Mas quando você está trabalhando também, aí é mais difícil. Tem que se esforçar para dar certo, porque senão aí fica ruim no trabalho e toma pau na matéria, é uma loucura. Mas por enquanto eu tô seguindo e conseguindo, mas eu dou alguns leves surtos de vez em quando, porque é realmente bem, bem cansativo. É, bem isso mesmo, né? A gente quando entra na faculdade acha que é só festa, né? E não tem estágio, principalmente quando tá no começo. O que menos tem é festa. O que mais tem é sofrimento. Tipo, eu tenho sorte porque eu adoro meu curso, então eu falo e fico super empolgada, mas assim, a realidade não é linda, maravilhosa, né? É um pouco mais desgastante. Você tá no caminho certo, velho. Você realmente fala com paixão, dá pra ver que você fala com muito amor do seu curso, né? Eu falei que eu ia puxar saco. E por este mesmo motivo que eu vou te perguntar, o que você menos gostou do curso até agora? Qual matéria, sei lá? Eu não gostei muito das que tem conta, né? Porque as contas que tem é física. E física é a matéria que eu menos gostava no ensino médio. Então, me ferrei. Mas aí essas são as que eu menos gosto. Mas todas as outras eu gosto muito. Todas as práticas que a gente fica fazendo projeto, eu adoro. As que tiveram teóricas sobre história da arte e arquitetura, eu amei também. Então, as que eu menos gosto mesmo são as de cálculo, eu acho chato. Mas é necessário, né? Não queremos que as coisas que a gente construa caiam, então a gente aprende o básico. Justíssimo. Sim. Gostou de tudo, praticamente, né? Você não gostou da parte da física, que realmente é bem chato. Eu acho isso chato até hoje, mano. Sei lá, enfim. Eu acho muito interessante, mas eu não consigo entender muitas coisas. E aí o que eu não consigo entender me irrita. E aí fiquei irritada, porque, né? Justo. Aí não gostei muito. Acho que você comentou algumas matérias que você mais gostou de fazer agora, né? Então eu vou pular para a próxima pergunta, que foi, deixa eu ver. Acho que pelo que a gente conversou até agora, já deu para o pessoal ter um panorama muito interessante do curso. Então eu vou querer te dar um espaço aí para você falar um pouco do que você faz, né, além do curso, que se quiser pode fazer um pouco do seu jabá, da sua maquiagem, das suas propagandinha. Top demais. Bem, além do meu curso, eu adoro maquiagem, então eu faço maquiagem. Eu tava trabalhando com atendimento, então eu fazia maquiagem nas pessoas, mas aí com a pandemia não faço mais, né? Porque tá muito, muito complicado, muito difícil, não tá tendo mais evento, então as pessoas não estão se maquiando, enfim, parei. Aí eu tô com novos planos, né? Porque o cenário mudou, eu mudei de ideia também. E aí eu vou começar a investir um pouco mais no meu Instagram para eu poder publicar coisas relacionadas à maquiagem e à arquitetura também, que são as duas coisas que eu adoro. E aí eu vou falar um pouco disso lá. E aí eu tô planejando conteúdos, inclusive um dos próximos que eu vou fazer vai ser relacionado à arquitetura e relacionado a interiores, que é o que eu tô trabalhando atualmente. E que eu tô fazendo um curso de estilos. Então eu vou falar um pouco sobre isso
e explicar um pouco sobre quais são os principais estilos que existem e quais são as suas características. Porque muita gente, tipo, tem uma ideia muito distorcida de como realmente são os estilos. Então, eu vou explicar para tanto a pessoa que tipo, é cliente e vai chegar em algum lugar para ela poder conseguir realmente passar aquilo que ela gosta. E também para quem tiver, tipo, quem for estudante como eu e que não está tendo esse curso que eu estou fazendo, ter acesso a essa informação para poder ajudar, tipo, na hora de projetar as coisas. Então, eu tô pensando em falar sobre minimalista, que você até comentou que você queria fazer, e quais são as características. Querendo falar sobre o rústico, que muita gente fala, sobre o clássico, sobre, tipo, os principais, o moderno, porque muita gente confunde, tipo assim, fala, eu gosto de uma coisa minimalista e mais moderna, mas na verdade minimalismo e moderno são coisas completamente diferentes. Industrial é uma outra coisa completamente diferente, porque a gente meio que se pega os termos assim voando, mas a gente não tem o contexto que vem por trás disso tudo e na verdade muda todo o conceito. O que a gente tem de moderno, na verdade, que a gente fala que é moderno, na verdade é considerado como contemporâneo. O moderno é o que foi há tempos atrás. Na arquitetura, o moderno é o que aconteceu na escola de Bauhaus, que é uma coisa que todo arquiteto ou designer aprende, porque foi tipo assim, um marco no design no mundo. E então o moderno é o que está relacionado àquilo, àquela época, àquele contexto. Hoje em dia, o que a gente vive é o contemporâneo, que na verdade é uma mistura de todos os estilos. Você falou aí da escola de Bauhaus, não sei como é que pronuncia, né? Mas eu já assisti um vídeo falando sobre, eu fiquei super interessado, achei super interessante. É muito legal. E com esse tema vem aquele tema das peças, né? As peças feitas por, não sei se são arquitetos ou designers, mas... Sim, são arquitetos e designers, que eles fazem o design de mobiliários e de acessórios para casa. A escola ela foi feita para valorizar mesmo o trabalho desse tipo de profissional. Então, tudo foi focado meio que para a industrialização, mas que essa produção em massa também tivesse um design bacana. Então, a forma é muito relacionada com a função. O objeto ele não pode existir apenas para ser bonito. Ele tem que ser bonito, mas ele também tem que ter uma função. Então, isso é muito estudado e é tipo uma das principais características do modernismo. Nada está ali por acaso, tudo tem uma funcionalidade e vai contribuir para que aquele ambiente aconteça da forma que ele tem que acontecer. Não, muito top, muito mesmo. Eu que não sou praticamente um leigo na área, se eu entrar em qualquer lugar, eu vou conhecer uma Sérgio Rodrigues, né? Que é aquela poltrona toda molenga, assim. Sim, são vários mobiliários que são, tipo, muito marcantes, icônicos. E hoje em dia, se você for comprar, tipo, um original, nossa, meu Deus, cada sacada, é uma coisa absurdo, é absurdo de cara, é tipo item para colecionador mesmo. É muito, muito caro. Mas aí tem várias marcas que fazem tipo uma cópia e vendem mais barato. Então você pode ter uma cópia, não é original, mas é uma cópia. Se você tá satisfeito com a cópia, você compra a cópia. Você compra o que cabe no seu bolso. Então é isso. Justíssimo. Mas é muito legal. Eu quero ser bem sucedido para ter um Sérgio Rodrigues original da loja, aqueles caras, uma das primeiras a serem produzidas, pessoal. Tem que ter bala na agulha. Tem gente que é desse jeito, mas é só bilionários que vão ter essa cadeira, porque, meu Deus, eu não lembro o preço dela, não. Porque eu preferi até apagar da memória de tão doloroso que foi. Realmente. Tem que desver, clicando no botão desse. Nossa senhora. Deixa eu ver aqui. Você já falou um pouco do projeto, você esqueceu de falar o arroba. Se quiser falar aí. Tá, o arroba é Clara Dobscha. Mas aí eu vou ter que soletrar o Dobscha, né? Porque é um nome difícil. D de dado, O, B de bola, S-C-H-A. Clara Dobscha. Meu arrobinha. Esse Dobscha é o quê? É russo, será? É austríaco, da minha bisavó. Que doido, velho. Eu não sabia. Muito interessante, velho. Ela veio pro Brasil quando era pequititinha, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Aí eu tenho o nome dela. Nossa, achei super interessante. Esse nome realmente é um nome que marca. Pode ser um nome até simples aí no futuro. Arquitetura Dobscha. Eu adoro, porque
bem exclusivo, né? Eu gosto Muito, muito Mas eu legal, descobri mano. que tem gente que tem Dobby no Instagram já. Tem uma moça que Ixi, vive me marcando em todos os sorteios. Eu acho que ela marca todo mundo que tem Dobby, porque é um nome meio exclusivo. E aí ela me marca, eu nunca vi na vida. Mas ela tem Dobby. Talvez seja uma familiar que eu não conheço. Porque eu tenho não, vários que eu não conheço. mas é Talvez bom, seja uma delas. mas é bom que você arrumou uma hospedagem grátis lá na Áustria, né? Vai pra Europa, ficar na É, casa do pois é. Fatih. É, quem Nossa, isso é sabe? bom Vou pra caramba, aproveitar. mano. Esse papo tá muito bom mesmo. Acho que a gente podia continuar por horas aqui, mas eu vou respeitar seu tempo. Eu vou agradecer demais pelo papo, por todo o esclarecimento que você trouxe para nossa Por discussão. nada, foi ótimo. E fica um convite para uma próxima oportunidade, para você vir falar quando você estiver um pouco mais à frente, ou trabalhando em outra área, vir falar um pouco Sim, mais de urbanismo, um pouco mais de projeto. Fica o convite aberto aí. aceito. Top demais. Muito legal. Então, é isso, Então é gente. isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenham se apaixonado por arquitetura e sejam meus calourinhos. E é isso. Então é isso, gente. Quem gostou do vídeo, quem gostou do conteúdo, dá um like aí. E vou deixar todos os links na descrição que a gente comentou aqui. Pode se inscrever, pode seguir a Clara lá no Instagram dela. E é isso. Um abraço a todos e até mais. Beijos.